Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, quarta-feira, dia 12, recebemos a nossa terapeuta da fala residente, Joana Liz. Bem-vinda! Obrigada. Eu acho que já nem é bem-vinda. Bem-vinda de volta, só Exatamente. se for, Já faz parte da mobília, não é? já estou aqui a fazer parte da mobília deste pausa com muita honra e acho que desde já, Bárbara, dar-te os parabéns por esta iniciativa e agradecer também à Rádio ABFM por dar aqui um bocadinho do tempo de antena para falarmos de assuntos tão importantes e acho que todas as pessoas lá fora fala um bocadinho do pausa e acho que devia. Achas? Acho que devia enaltecer aqui esta iniciativa porque é de facto uma iniciativa de louvar, porque mais que não seja, damos um bocadinho do nosso conhecimento, que é pouco, não é? Ainda hoje, para preparar o pausa, eu dizia-te, Bárbara, mas eu sei, eu vou falar, mas eu não sei se vou dizer tudo, porque nós não sabemos tudo e se nós não sabemos tudo e somos profissionais, vocês que nos estão a ouvir também, o que a gente quer é chegar até vocês e darmos um bocadinho do nosso conhecimento. Certo, numa linguagem sempre clara. Clara. Aliás, a Joana estava a dizer-me em off que vamos falar de forma simples e não com muitos termos técnicos. Existe uma outra situação, principalmente o nome daquilo que nós vamos falar, que é um bocado técnico e estranho. Aliás, todos os diagnósticos, não é, que nós trabalhamos têm nomes muito estranhos. Sim. A ciência às vezes faz as coisas complexas. Joana, a ciência e o ser humano, Bárbara. Isso, porque quem faz ciência somos nós, não é? Joana, obrigada pela tua introdução. Na verdade, sem vocês eu não fazia o pausa, porque eu não podia estar aqui a conversar sobre estas situações com um micro sem ninguém, e vocês residentes são indispensáveis, não é? E por isso eu recebo o teu agradecimento e devolvo-te à AVFM por nos dar voz ativa para podermos fazer esta literacia, porque sem esta porta aberta ou sem este desafio lançado nós não conseguiríamos fazê-lo. Como a Joana é terapeuta da fala, nós escolhemos um tema onde normalmente a intervenção é feita por uma equipa multidisciplinar que pode implicar terapeuta da fala e psicólogo, ou seja, efetivamente consoante as áreas que não estão preservadas ou que estão afetadas. Vamos falar de dispraxia, que na verdade é um palavrão, e nós vamos começar por explicar às pessoas, Joana, e vou pedir-te isso, o que é isto quando um diagnóstico chega, não é? Olha, o seu filho ou você, porque teve um acidente vascular cerebral, já vamos chegar aí, tem uma dispraxia. Se calhar é um termo forte, não é? Para quem nunca ouviu falar. Sim. Vamos desmistificar isso, Joana. Antes de iniciar, e Bárbara, vou-te pedir autorização para ler aqui a definição, porque acho que, pegando nisto, vamos começando aqui a desmontar e falar em termos mais portuguesmente falando, como eu estava-te a dizer há bocado. Mas a dispraxia é uma perturbação do foro neurológico, mas que, por norma, enquanto um terapeuta pode dizer, olha, aquela criança tem alguns sinais, mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Portanto, salvaguardo já aqui. Isso. E porquê? Porque se nós estamos a dizer que é uma alteração neurológica, temos que ter aqui ou um pediatra do desenvolvimento, ou um neuropediatra, ou um neurologista em caso de adultos, que analise estruturas, não é? Exatamente. Portanto, não é um terapeuta da fala, ou um terapeuta ocupacional, ou até mesmo um psicólogo que dá este diagnóstico, pode dizer,
Nós e percebemos mostrar que existe, exatamente, mas não é de todo aquele que dá o diagnóstico Certo. à criança. Muitas vezes quando nos chega, e vamos sublinhar isso, e nós percebemos que podemos estar perante uma dispraxia, nós pedimos este exame médico porque é importante despistar, não é? Exatamente, Se é realmente exatamente. ou se são outras causas para levar a esta descoordenação que já vamos falar. Exatamente. Eu vou aqui, Força. vou aqui começar e acho que Citando até vou... as Isso, palavras do livro exatamente. que a Joana trouxe. A dispraxia é uma perturbação do foro neurológico, como nós já tínhamos aqui Certo. referido, em que existe dificuldade na programação no posicionamento e na sequência de movimentos dos órgãos fonoarticulatórios, portanto, da fala, necessários para a produção dos fonemas. A dispraxia... Tens que explicar o que é que são fonemas. Pronto, e agora eu vou aqui, isto é a primeira frase, e agora vou aqui explicando Força. por palavras mais recorrentes. Pronto, portanto, uma perturbação neurológica que tem por base a programação dos movimentos. Portanto, nós quando estamos a falar, neste momento estou aqui a falar, e o meu cérebro, a minha parte neurológica, está a dar instruções a todas as minhas estruturas orofaciais, né, que já aqui falámos, para falar. Portanto, para dizer o para dizer o A, o I, o O, pronto. Todos estes fonemas, todos estes sons. Portanto, uma criança, uma pessoa com uma dispraxia verbal, portanto, que depois aqui temos vários tipos de dispraxia. Isso, tu estás a referir-te à verbal. À verbal, exatamente. Temos vários tipos aqui de dispraxia, podemos estar a falar de uma dispraxia global. Já vamos lá. Ah, ok, desculpa. Fala só da verbal agora. A dispraxia verbal tem a ver com a capacidade de programar, então, a nossa boca, portanto, Isso. para falar e para articular sons, portanto, os órgãos fonoarticulatórios, pronto. As características clínicas da dispraxia do discurso não são explicáveis por fraqueza, descoordenação, lentidão, perturbações do tónus muscular. Portanto, é realmente caracterizada por um discurso com esforço e, por norma, nós vemos as crianças neste discurso com esforço em tentativa de erro, ou seja, ela está a olhar para a forma como nós estamos a falar e está a tentar seguir ao máximo o que nós estamos a fazer com a boca, os movimentos, e fazer várias vezes o movimento até chegar àquilo que é pretendido. Pronto, portanto, há aqui esta dificuldade. Portanto, discurso com esforço, por tentativa e erro, com movimentos muitas vezes hesitantes, aquilo que eu estava aqui a referir. E às vezes eles próprios têm essa percepção que não conseguem. É bastante frustrante para a criança, principalmente ali quando entram numa faixa etária com mais noção, até mesmo corporal. Aliás, nós psicólogos entramos muito em ação nessa parte mais emocional, não é, Joana? Porque muitas vezes eles sabem que é um pá, mas primeiro que consigam chegar ao movimento do pá, estão ali pá, primeiro que consigam chegar a esse movimento é muito difícil para a criança. Pronto. E portanto é aqui que entra um terapeuta da fala, depois até de estratégias, mas isso vou deixar aqui mais para a frente. Outra característica, a alteração da prosódia. Pronto. O que é uma prosódia? É a forma como a criança fala, por exemplo, o ritmo da própria criança, pronto, com períodos de ritmo e entoação normais. Portanto, há aqui esta dificuldade em manter o ritmo e a entoação da própria fala, a inconsistência articulatória. Ou seja, ela tanto faz dizer a palavra mais fácil, pato, tanto consegue dizer um pato, como assim já não consegue dizer um pato. Portanto, esta inconsistência que a criança tem. E depois a dificuldade mais no início até das próprias palavras, ou seja, o início da palavra, as consoantes, é de facto aquilo que é mais difícil para estas crianças com dispraxia. Portanto, resumindo aqui a dispraxia, é uma perturbação complexa, que é por norma dada em pediatras, desenvolvimento, neuropediatras, como o diagnóstico, já referiste. Sim. Pronto, e por muito que a criança tente, ela até pode correr super bem ali no início, mas depois
já não estar a dizer e também bem. para esclarecer e complementar aquilo que tu partilhaste connosco, nós temos aqui os responsáveis por tudo isto, independentemente da parte que está afetada, e já vamos falar nos tipos de dispraxia. Temos estes neurónios motores, não é? Que ou são imaturos, quando estamos a falar de crianças, não é? Ou efetivamente sofreram danos se tivermos um traumatismo, se tivermos uma doença neurodegenerativa a desenvolver, se tivermos um acidente vascular cerebral. O que nós queremos dizer é que é uma questão clínica em que esta equipa multidisciplinar vai atuar no sentido de melhorar, se for uma criança, para que estes neurónios ganhem plasticidade e maturidade, não é? Sim. Mas que, dependendo das áreas afetadas, nós temos mesmo que trabalhar em equipa, porque existem aqui muitas situações que vão surgindo e se calhar nós podíamos passar para essa parte, ou seja, o diagnóstico será feito sempre de uma forma médica, não é? Falando, porque temos que fazer as análises das estruturas e nós não somos máquinas de raio-x. Obviamente que estes sinais que nós já vamos partilhar com vocês da alerta nos dizem que é uma dispraxia, nós sabemos, mas precisamos de confirmar se é mesmo uma questão de estrutura ou não, não é? Sim. Depois, independentemente daquilo que é afetado, nós podemos ter fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicomotricistas, terapeuta ocupacional, psicólogo, mais ou menos estes, não é? Sim, acho que não te esqueceste aí de nenhum. Pronto. Que muitas vezes têm que se reunir, têm que definir cada caso é um caso, cada criança tem especificidades e comorbilidades, ou seja, os casos não vêm como nos nossos livros, não é? E nós temos que ir ajustando os objetivos terapêuticos, temos que perceber, olha, estou a trabalhar isto e tu o que é que estás a trabalhar, como é que está a funcionar, não é? E a equipa multidisciplinar pode passar por aí. Estou certa, a Joana disse uma grande disparate. Não, estás certa. E é mesmo muito importante, caso a criança tenham mesmo aqui uma equipa multidisciplinar, que estejam todos em sintonia, pronto. Porque nestes casos é mesmo quase como se fosse uma intervenção muito intensiva. Pronto. Tenho situações de dispraxia verbal em que são quase não, todos os dias terapia da fala, porque é importante haver aqui esta consistência. Sim, e esta intensidade na intervenção, não é? Sim, faço aqui um parênteses. Depende de caso para caso. Certo. Pronto, até porque há crianças que não funcionam bem com a pressão. Portanto, sabendo que está todos os dias connosco, é demasiada a pressão. Até porque depois, aquilo que nós estávamos a falar, não é? Depois temos toda esta questão emocional, esta questão da autoestima, não é? Destas emoções mais difíceis, seja a frustração, seja a ansiedade, que pode prejudicar o processo. Ou seja, eu posso estar a hesitar a determinada altura do processo, não por uma dificuldade só de imaturidade, por exemplo, do neurónio motor, mas porque estou ansioso, porque vou ter com a Joana e a Joana vai dizer que eu tenho que dizer pato, não é? Sim, e vamos estar ali. É muito trabalho por repetição, muito trabalho por consistência. Sim. Não importa se a criança já sabe a palavra pato, mas se ela não a diz bem, temos que estar ali. E sempre com esta sensibilidade, não é? De acolher esta parte emocional da criança. Estas crianças, ou os adultos, depois de sofrerem estes acidentes, ou terem estas doenças desenvolvidas, as neurodegenerativas, são vistos como desajeitados, principalmente quando isto afeta a parte motora, não é? São aqueles miúdos ou aquelas pessoas que tropeçam em tudo, deixam cair tudo, comem as palavras e falam umas coisas em cima das outras, e eu queria também sublinhar isto pela parte que me toca, não é, a nível clínico, porque isto tem muito impacto, este rótulo que nós às vezes colamos nos miúdos, não é? Ele é um trapalhão. Ele é um desajeitado, se calhar ele pode ter, ou não é? Um quadro destes, e não é uma questão de ser distraído, de ser desajeitado, é uma questão que ele ainda não consegue fazer como as outras crianças. E agora, Bárbara, deixa-me aqui introduzir, porque eu acho que para as pessoas lá em casa perceberem essa questão do desajeitado e tudo isso, tem a ver muitas vezes, porque a questão da dispraxia pode ser, e acho que já posso introduzir. Pronto, e a questão da dispraxia pode ser, podemos estar aqui a falar de uma dispraxia global, portanto, exemplos. Estamos a falar da questão do planeamento motor
do próprio corpo. Portanto, Pular. o saltar, o gatinhar, Isso. o levantar-se da cadeira, O descer uns degraus. Uma tudo escada. isso tem planeamento, pronto. Certo. Há crianças com dificuldades, mas aí já são outro tipo de questões, em planear. Tenho ali uma bola, eu para chutar a bola tenho que fazer isto, tenho que puxar a perna atrás, tenho que lançar a minha perna para a frente, pronto. Agora, uma criança com dispraxia tem realmente estas dificuldades. Até mesmo, e uma dispraxia global é uma questão que se nota até mesmo numa faixa etária mais precoce, ali 2 anos, 1 ano, 2 anos, pronto, é uma criança realmente, como tu estavas a dizer, desajeitada, com dificuldades de coordenação, portanto, eu há bocado falei na fala, é só o facto de não conseguir coordenar e planear a parte dos órgãos fonoarticulatórios. Agora, vamos imaginar uma criança que não consegue coordenar o próprio corpo, que isto é muita coisa para coordenar. Sim. Enquanto eu estou aqui a falar, também já estou aqui a mexer com as mãos. Portanto, todo este planeamento. Portanto, uma criança com dispraxia global não consegue efetivamente fazer. E aqui também entra a questão até do terapeuta ocupacional, psicomotricista, do fisioterapeuta, para conseguir ajudar e auxiliar a criança a promover esta maturidade da coordenação. Exatamente. Não é? E muitas vezes depois temos também estas questões mais finas, não é? Quando já implica pegar em objetos, fazer uma pinça, não é? Que são outras questões, não é? Sim, que também podem ser trabalhadas, não é? Exatamente, que depois mais tarde o mexer na caneta, o pintar, tudo isso acaba por ter implicações e depois tornam-se crianças desajeitadas porque não gostam de pintar, porque desistem até facilmente, que não querem nada, às vezes até sem terem consciência partem assim um bocadinho mais agressivas no sentido de não quero. Sim, nós temos o exemplo, por exemplo, do recorte com a tesoura, temos o exemplo, por exemplo, de partir o bico do lápis, não é? Ou seja, todas estas questões que geram alguma frustração, que são indicadores disto mesmo, não é? Depois temos outra questão que são as atividades da vida diária, ou seja, para eu, não é, vestir uma camisola, eu tenho que saber por que ordem é que eu vou fazer. Sim. Isto pode ter implicações nestas atividades da vida diária, ou seja, são tudo sinais de alerta, não é? Que nos vão dando a perceber que naquela criança alguma coisa não está bem nesta coordenação, não é? Exatamente. Depois temos as questões da fala que tu já explicaste, que tem muito a ver com os fonemas, é isso? Com os sons, exatamente. Com os sons. Portanto, a capacidade, lá está como eu estava a dizer no início, da criança conseguir falar, portanto, conseguir programar os fonemas e sequenciar e formar uma palavra, porque depois vai haver erros, tanto ao nível de sílaba, tanto ao nível de palavra, como ao nível de frase. Certo. Pronto, ela até é capaz de dizer a frase, mas como não tem aquela capacidade de programar e planear tudo aquilo que tem que dizer, todos os sons, acaba por omitir ali alguma sílaba, alguma letra, alguma palavra, e depois já torna o seu discurso até, por vezes... desorganizado, imperceptível, não é? Exatamente. Ok, e mesmo esta frustração na comunicação com o outro, em se fazer entender, não é? Tem um grande impacto. Eu ia só tocar aqui na questão da atenção e da concentração, porque é outra das nossas capacidades que implicam planeamento, não é? Que nós temos que perceber o que é que temos que fazer, e isso também pode ser um sinal de alerta quando as nossas crianças, compatível, não é? E em conjunto com outras questões que nós já falamos aqui, também têm dificuldade em se focar, em se concentrar, em manterem a atenção no tempo. Podemos estar aqui perante também uma dispraxia, não é? Sim. Pois os níveis da criança acabam por, níveis de atenção acabam por ser mais baixos. Tenho um caso, não é? De um caso de uma dispraxia que... Quando foi diagnosticada era uma dispraxia global, não é? Portanto, a criança tinha uma dispraxia global e tem-na, não é? Que é um diagnóstico clínico. Atualmente, as maiores dificuldades são, efetivamente, a nível da fala, pronto, e é um trabalho que é feito de segunda a sexta, e há uma questão muito importante, porque em crianças com dispraxia há sempre um limite, temos que estar ali quase a controlar, ok? Acham que podemos ir mais, acham que podemos ir menos,
Pronto. É uma avaliação contínua no processo, Sim, não é, sim. Joana? Há fases em que a criança está demasiado cansada, tipo, não quero nada disso. Chegou até quase que até adormecer, portanto, aí são situações que nós vamos ter que ir avaliando. Sim, Portanto, ir é adaptando preferível até porque fazer isto... menos, Sim. desculpa, Bárbara, Força. fazer menos minutos de sessão e mais sessões do que às vezes fazermos uma sessão muito longa, porque por norma esse tipo de crianças não aguenta. Implica muito esforço, não é? Se nós Sim. temos esta limitação na atenção e na concentração também, porque efetivamente desistimos mais facilmente, porque exige muito, não é? Temos que ter isso sim atenção e temos que avaliar cada criança. Se a criança está a responder e está feliz na sessão, ok, não é? Se a criança não está a responder, bom ponto, sim. Não faz sentido. Insistirmos, não é? não é? Exatamente, pronto. E depois aqui há outra questão que eu estava a referir-me, que era de segunda a sexta com a terapeuta ou com as terapeutas, mas há depois um trabalho de casa. Sim. E por norma essas crianças precisam desse acompanhamento até mesmo dos próprios pais para conseguir acompanhar aquilo que nós estamos a fazer em terapia. Nós já temos falado aqui muitas vezes, não é? Desta proatividade, deste envolvimento das famílias, porque por muito que seja algo mais intenso, uma terapia quase diária, não é? Sim. Nós estamos... pouco tempo, com muitas aspas, não é? Com a criança, depois deve ser trabalhado em outras situações lúdicas, fazer um puzzle, o que for, que vai trabalhar as dificuldades, por exemplo, ler palavras com os sons que têm mais dificuldade, tudo por indicação do terapeuta, como é óbvio, e que eu estou a falar de ler palavras ou de fazer puzzles consoante a área que estiver afetada. Estas questões do relacionamento com o grupo de pares também não é um pormenor, porque muitas vezes em psicologia nós trabalhamos muito isto, porque se eu sou desajeitado, se eu tenho dificuldade em comunicar e que me compreendam, o rótulo também que está ligado àquilo que eu falei há pouco, muitas vezes nós temos de trabalhar isto, a autoestima dos miúdos, a gestão emocional e esta assertividade, tendo em conta a sua idade, como é óbvio, neste relacionamento positivo com o outro, porque fica prejudicado. Fica. Por muito que seja inconsciente, muitas vezes estas crianças são colocadas de parte, ainda não há estamos no bom caminho da visão de que eu preciso lhe dar a mão e não de o deixar de lado, mas é chato, não é? Estamos a brincar todos três, a brincar com os legos e de repente vem o nosso amiguinho que tem alguma dificuldade na coordenação e põe aquilo tudo abaixo. Sim. Não é? Isto aqui na prática, não é? Seja em casa, seja na escolinha, causa aqui alguma tensão entre os miúdos e prejudica os seus relacionamentos. Porque depois lá está, era aquela questão que eu estava a falar, até pode não ser o bruto, o magoar. Não é agressivo. Exatamente, não é agressivo, mas acaba por ser um bocadinho bruto. Certo. Ou bruta, neste caso a criança, Sim. portanto. E por isso é que acabam por ficar um bocadinho mais isolados. Sim. Mesmo esta agressividade, não é? Que advém da gestão da frustração, que os miúdos ainda não têm essa capacidade, não é? Como nós, adultos, e há adultos que não têm, já falámos disto também, não é? Mas é isto. Depois também podem ter alguns comportamentos um bocadinho mais de exteriorizar esta frustração e esta raiva e esta tristeza com aquilo que está a acontecer. E é isto, nós temos muito cuidado com os rótulos, com a forma como o que nós verbalizamos a estas crianças, porque é mesmo uma dificuldade de estruturas que pode ser potenciada e promovida por uma equipa multidisciplinar e que estamos a estragar, não é? O prognóstico destes casos, se verbalizarmos muito isto. Vocês já sabem como é que ele é. Desculpem, não. Estas coisas que são ditas sem intenção, mas nós somos adultos e temos de estar informados sobre aquilo que estamos a fazer. Porque depois, isto começando numa idade pré-escolar, as preocupações ainda não são muitas, não é? A não ser o facto de não falar. E do Lego, que não consegue encaixar, não é? Esta motricidade mais fina. Agora, quando estamos a falar numa idade já escolar, ou seja, quando a criança já entra para a escola, já há aqui depois uma outra preocupação, que é a questão da aprendizagem da leitura e escrita. Certo. E portanto, isto
com o passar do tempo, com o aumentar das dificuldades, acaba sempre por haver mais uma preocupação para este tipo de crianças. Portanto, e um caso que acompanho já há algum tempo, que comecei por observar em estágio, é realmente um caso de... Quando comecei, ela não falava nada, não é? Dizia muito pouquinhas palavras. Quando saía, fazíamos uma festa. E depois aqui, e agora falando aqui um bocadinho dos nossos tempos de Covid, em que se usava máscara. Certo. Ainda dificultava mais isto, não é? Eu posso partilhar aqui que essa criança tinha bastantes dificuldades, que era muito difícil tirarmos uma palavra, e quando houve a retirada das máscaras, houve ali a magia uma evolução enorme na criança. Sim. Portanto, claro que também pode ter havido aqui a mudança de estar um bocadinho mais receptiva, aceitar o outro, pronto, porque inicialmente até era não queria ir para a terapia e não queria... Claro, é a terapia, seja qual for a área, coloca-nos em contacto com o desafio, com a nossa dificuldade, não é? Por isso é sempre um momento tenso. E não queria, e portanto, quando houve esta melhoria significativa, até já quis, pronto, só que claro que depois vamos lidar muito com a frustração da criança. Sim. E quando a criança entra ali já num estado de frustração extrema, e esse estado grande, pode ser o início da consulta, porque pode ter acontecido qualquer coisa antes de entrar para a sala, sim, não é? Sim, e não quer, e nem tenta, e depois já há muito, por exemplo, num caso de dispraxia, o espelho, por exemplo, uma estratégia que é muito utilizada, não precisa até ser num caso de dispraxia, mas num caso... Agora percebo porque é que tu levaste um espelho lá para a Futuro, não é? Foi por outras coisas também, sim. Porque o espelho, eu acho que num terapeuta da fala, o espelho é o maior aliado e tem dele. a ver efetivamente com a observação dos movimentos, não é? Exatamente, o espelho é o maior aliado. Então, enquanto terapeutas da fala, tentamos perceber como é que eu posso fazer com que a criança ande com um espelho, por exemplo, todos os dias com ela, e é difícil, não é? Certo. Então, nós em sessão utilizamos muito o espelho, por exemplo. E a criança, por exemplo, já não acha piada. Por exemplo, no caso desta criança, não gostava. Hoje em dia já aceita e até acha piada, mas não gostava. É tudo por um exemplo, processo, não gostava não é? de se ver. Há outra criança que também já foi o caso, já tive a acompanhar também uma dispraxia, e já ficava ali a olhar para o espelho e tentava procurar o movimento, pronto, mas distraía-se mais, pronto. Mas a maior parte não acha grande piada, pronto, porque tem essa percepção. Há um outro caso que já era mais velho, que já era bem mais velho e até já conseguia comunicar bem, já falava bem connosco, também já tinha andado em terapia da fala, mas que também não gostava muito, e são muito características os sinais de criança mais introvertida, certo. Principalmente connosco. Com os outros roda no ar, está tudo certo. Sim. Interagem Eu acho que tem mesmo a ver bem. com esta autoconsciência, não é? E com Sim. este contacto com as minhas dificuldades, não é? Nós, quando temos casos clínicos em comum, partilhamos muito isso. Às vezes a sessão corre menos bem porque são emoções que estão ali difíceis, sim. E pensamentos, não é? Isso vai afetar. Pronto, tentando fazer aqui um resumo para falarmos em alguns sinais específicos. Podemos ter aqui perturbações ao nível mais motor da coordenação, não é? E nós falamos aqui nestas questões mais globais, finas ou grossas, não é? Depois temos estas questões da fala, que também falámos, não é? Que podem estar efetivamente afetadas. A situação espacial, ou seja, como é que eu movimento no espaço, e aqui tem a ver não dar pontapés nas coisas, não tropeçar nos próprios pés, ou seja, esta noção espacial. E também a
postura das crianças, não é? Ou seja, como é que eu me coloco nos diferentes contextos e nas diferentes atividades. São as grandes áreas, não é? Se calhar vamos dar aqui alguns exemplos para quem nos está a ver e ouvir, e acho que nós não cumprimentamos as pessoas que nos estão a ouvir. Sim, nos 98.7 e quem nos está a ver e ouvir nas páginas do Facebook. Pronto, para as pessoas irem aqui também percebendo, não é, alguns sinais de alerta. Queres lançar assim alguns para o ar? Temos esta questão da hesitação em algumas palavras, parece que a palavra não sai. Sim, uma fala um bocadinho mais hesitante. Isso. Inconsistência, ora diz super bem como não diz, pronto. Mas lá está, e eu ao dizer aqui alguns sinais, se calhar quem nos está a ouvir vai olhar para as crianças, se calhar tem uma dispraxia, e portanto tem que ter aqui mesmo muito cuidado, porque há sinais que são comuns com outras patologias. Isso, e que não são... E quando nós fazemos um diagnóstico, é um conjunto, não é, de sinais e sintomas, e não só um, não é? Eu falei na concentração e na atenção, e todas as crianças que têm estes déficits, não significa que tenham uma dispraxia, como é óbvio, não é? Agora, mais ligada à fala, eu acho que os maiores sinais é quando, e isto é mesmo muito visível, quando a criança fala, não é? Portanto, acabámos de dizer, eu quero pão. Isso. Eu quero pão. E a criança é capaz de dizer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós dizemos. E por isso é que aqui, e quando há muita procura de movimento, e agora estou aqui a falar, mas tenho que estar a pensar muito bem nas palavras que estou a usar. Sim, porque, força. Quando há muita procura de movimento e a criança precisa mesmo de olhar para a forma como nós estamos a falar e está muito concentrada, olhar como é que a nossa boca está a fazer e tenta fazer ao máximo, lá está aquela questão de tentativa e erro. Sim. Eu acho que isso é um dos grandes sinais da dispraxia. Pronto. Claro que, tirando aqui a fala e olhando mais para o global, se calhar é mais fácil identificar sinais de dispraxia global, porque logo a partir de uma criança com uma dispraxia global vai ter dificuldades, por exemplo, em coordenar a questão do gatinhar, ou o levantar-se, portanto, o simples gesto às vezes até de pegar em alguma coisa, certo. Pronto. Mas eu acho que é mais visível e se calhar é mais fácil de detectar numa idade mais precoce uma dispraxia global, e depois, quando entrarmos ali já numa fase de fala, identificar alguns sinais de fala. Mas eu acho que uma criança realmente com uma dispraxia, há muito esta questão do ser desajeitado, como estavas a falar, do ser mais bruto. É o rótulo, não é? De não ter coordenação motora. E na parte da fala é exatamente que acontece. Isto. Quando estamos a falar de adultos, ou seja, que ou porque alguma doença neurodegenerativa começou a estar ativa, ou porque sofreu um acidente, nós percebemos porque existem funções, não é? Nestas áreas que nós já referimos, que deixam, ou seja, a pessoa era capaz e deixa de conseguir coordenar os seus movimentos, a sua fala, de fazer atividades da vida diária básicas, não é? Não se consegue concentrar da mesma forma, ou seja, é um conjunto de coisas, e depois são seguidos também pelos mesmos profissionais, não é? Exatamente, Aqui para os adultos, Joana, que eu sei que não é o público que tu trabalhas na esmagadora maioria, mas aqui para os adultos o que eu sinto é que às vezes a recepção deste diagnóstico, além de ser dura, porque já passaram por aquilo tudo, temos aqui questões da memória que também ficam afetadas também, toda a questão emocional e psicológica, às vezes é difícil. Olha, agora, não é, com, sei lá, 50 anos, vou para um terapeuta da fala. Vou fazer psicomotricidade e vou para o psicólogo, tudo junto ao mesmo tempo,
porque tive um AVC, porque tive, pronto. Às vezes é difícil esta aceitação do diagnóstico e o perceber que esta equipa pode ajudar e muitas vezes se consegue ultrapassar e evolui-se muito, não é? Sim, recupera-se. Sim, eu acho que mais do que ultrapassar e eu digo isto não só para esta patologia, mas para outras, mais do que ultrapassar é dar estratégias para que a pessoa tente eliminar algumas dificuldades que vai tendo ao dia a dia, principalmente a comunicação, certo. A questão da fala. Agora, é normal, porque num adulto, claro que isto, sendo neurológico, havendo um AVC, há sempre uma área afetada da parte do cérebro e que pode causar efetivamente aqui alterações a nível da fala, a nível da parte da programação motora, que vai levar à questão de nós falarmos, ou de andar, ou de tudo isso, e é mais difícil um adulto receber este tipo de diagnóstico, porque é uma pessoa que há uma semana eu estava bem e hoje já não estou, certo. E é mais difícil. Estou consciente da minha limitação e daquilo que eu acabei por deixar de ter preservado, não é, Joana? Exatamente. Uma criança já tenha nascido com aquilo, portanto, acaba por ser diferente, porque toda a vida lidou com aquela certo, e aqui estamos a falar, não é, que quando é detectado numa tenra idade, nós estamos num processo brutal de beber do mundo, de desenvolvimento, ou seja, tudo acontece de uma forma mais natural, se preservarmos e protegermos a criança destes rótulos e destas pressões e destas coisas, obviamente, porque senão pode ser impactante e até traumatizante, mas tudo acaba por acontecer. Eu às vezes sinto isso nos adultos, que às vezes há mais resistência do aceitar e muitas vezes em consulta é isso que eu trabalho primeiro. Sim, não é? Eu acho que... Desculpa, Jana, nós temos este diagnóstico, isto aconteceu-nos, o que é que nós vamos fazer agora? Não é? Era melhor que não tivesse acontecido, é um facto, mas aconteceu. Por isso agora vamos nos focar naquilo que nós podemos fazer e que depende de nós, porque esta colaboração da criança é importante e nós estamos aqui para as motivar, mas o adulto, não é? Também tem que estar motivado. Sim, porque eu acho que até se calhar se tivéssemos que escolher quem procurar primeiro, no caso de um adulto, se calhar até é preferível fazer aqui a parte da psicologia, dar mais ênfase, que eu quero dizer, e a terapia da fala, enquanto numa criança se calhar a psicologia já vem ali por volta dos 4, 5 anos, porque é quando elas começam a ter mais percepção das dificuldades, mais afetação do comportamento nesta gestão emocional. Exatamente, exige mais reforço positivo. Boa, disseste muito bem e se calhar até nem disse, mas vamos lhe dar aqui este prémio. Porque disse um bocadinho melhor que ontem. Exatamente. Não é? Que é um bocadinho isso. Sim. Eu acho que, e nós falamos disto inúmeras vezes, todos beneficiamos de estar juntos, principalmente nestas dificuldades e desafios, não é? Nestes diagnósticos que são efetivamente complexos, que afetam muitas áreas, não é? Da vida da criança ou do adulto, e se nós trabalharmos em conjunto, cada um focando-se na sua área específica, acaba por ser mais leve para todos, inclusive para o paciente, não é? Sim, porque agora que falaste nisso, há uma coisa que é muito importante. Embora seja uma dispraxia verbal e que tenha que ter aqui a ajuda de um terapeuta da fala, muitas vezes é preciso primeiro a criança ganhar consciência até do próprio corpo, e trabalhar aqui a coordenação motora global, certo. O mexer o braço, o levantar os dois ao mesmo tempo, um para cima, um para baixo. É mais fácil uma criança que já tenha tido um trabalho ou como psicometricista ou com um terapeuta ocupacional, que são os técnicos mais nesta área, é preferível a criança já ter um trabalho destes, ganhar consciência do próprio corpo, própria acessão do próprio corpo, certo. E depois trabalhar a dispraxia verbal. É totalmente diferente. Mesmo nestas equipas multidisciplinares vão-se fundindo no tempo, não é? Sim. Porque lá está, eu tenho este diagnóstico e de repente conheço 5 pessoas diferentes que trabalham comigo coisas diferentes. Calma. Mas sabes uma coisa que é muito interessante, e diz-me. Agora pegando... Eu gosto de coisas interessantes. É que
não vamos descredibilizar aqui o trabalho de ninguém. Sim. Mas o que acontece muitas vezes é que, como eu disse há bocado, é mais fácil, numa fase mais precoce, identificar se calhar uma dispraxia global. Certo. Não é? Pronto, a parte motora, a parte de coordenação, planeamento motor do próprio corpo. E os pais e as pessoas dão mais importância a essa questão. Mas depois veio a fala. E então o que é que fazem? Não, agora ela já anda, vamos pensar assim, ela já anda, já salta, minimamente, parece um bocado descoordenada, mas ela já faz. Agora vamos para a fala. E às vezes, fazer isto com o corte, não é? Porque quando eu disse vamos somando, vamos nos juntando no tempo, não é? Exatamente, porque depois o que acontece? Começam com a parte global da criança. Sim. E depois fundem-se para aquilo que para as pessoas é mais importante, que é a fala. Mas se calhar para a criança falar, tem que estar Sim. o global tudo ok. E tudo isto às vezes mete um bocadinho de confusão aos pais, porque não, doutora, mas eu quero que ela fale. E eu quero que ajudem a falar. Mas para a criança tem que estar muito bem organizada e muito bem programada, até no próprio corpo. Uma simples atividade, por exemplo, andar sobre... por exemplo, uma vara ou sobre uma linha. O equilíbrio que também está afetado, não é? Mas o facto da criança pegar numa coisa de um lado e pegar numa coisa do outro. Isto para uma criança com uma dispraxia até global é muito difícil. É complexo. É complexo, porque a criança tem que estar por ali por cima e tem que estar a pegar numa coisa de lado, numa coisa no outro. Mas isto já é um trabalho de terapeuta ocupacional, psicomotricidade. Pronto, mas isto estou a dar alguns exemplos das crianças que eu acompanho. Isso é difícil. Portanto, se a criança estiver ok nessa parte, se calhar é muito mais fácil, muito mais receptiva depois na parte verbal. Pronto. E trabalhar aquilo que nós estamos a falar, como é que nós trabalhamos estes neurónios motores, não é? Que possam estar mais imaturos. É com esta multidisciplinaridade, não é? Agora, no tempo ir avaliando, cada criança ter o seu processo individual de intervenção, que é avaliado, isto acontece na tua área, na minha área, em todas, não é? Ao longo do tempo, não há só uma avaliação, não é? Sim. E constantemente irmos aqui percebendo quais são as necessidades do momento, por onde é que temos que ir, e se estivermos todos alinhados, não é? Os técnicos estão a acompanhar cada criança, conseguimos focar naquilo que é prioritário, naquilo que, e em relação aos pais, porque há muito esta ansiedade de conseguirmos alcançar o objetivo final, de chegarmos ali, seja ao falar, seja relacionamento com os amiguinhos, seja o que for. Nós trabalharmos esta linguagem clara com os pais, para que eles também confiem naquilo que são as nossas orientações e que acalmem, não é, as suas expectativas, que sejam realistas, não haja esta ânsia de, não, mas eu agora quero que ele fale, não é? E eu posso querer muita coisa, não é? Mas o que é mais importante? Aquilo que eu quero ou aquilo que o meu filho precisa? Exatamente. Não é? Porque depois há muito isso que tu estavas a dizer, a questão das expectativas. E é difícil, é mesmo muito difícil lidar com este tipo de pais, porque eles têm muitas expectativas, porque depois ouvem que houve um menino que quando entrou para a escola no primeiro ano, ele até deu o clique. Adoro cliques. E deu ali um salto. E depois quando se vai a ver, a criança não acontece. Ou a criança na pré aos 4 anos também deu outro clique. E isto acaba por ser muito difícil, porque depois muitas vezes até há aqui um salto, um boom, mas depois há ali uma linha reta, porque estagnou ali. Estagnou e mesmo estes processos de alta que são dados precocemente, antes de efetivamente consumarmos os objetivos e percebemos que estamos ali no nosso... Que isto é difícil também, não é? Medirmos isto, qual será o máximo de evolução que nós conseguimos chegar. É subjetivo, não é? Mas devemos ter muito este cuidado, porque um abandono precoce de algo que está ali a estimular esta maturação, não é? Destes neurónios, pode prejudicar, não é? Exatamente. E depois este tipo de crianças têm que ser sinalizadas, mesmo até por questões de aprendizagem. Certo. Porque a gente tem que ter noção, nós enquanto terapeutas temos que ter noção que a aprendizagem pode não ser igual. Não é? De criança para criança, não é? Certo. Como é óbvio, mas não é igual à das outras. Porque
a nível de planeamento é muito mais difícil. Portanto, certo. É como temos se nós que preparar os imaginássemos pais. que estas crianças fazem mais do dobro do esforço para conseguirem esta concentração, este Exatamente. planeamento e esta coordenação. Sim, e às vezes é mais difícil transmitir aos pais, sinalizar essas crianças, Certo. para vários tipos de medidas que são postas pela Direção-Geral da Educação, que são abertas a todo tipo de crianças com uma dislexia, uma perturbação específica da aprendizagem. E essas crianças têm que ser mesmo sinalizadas. Que existem e os outras pais perturbações têm que aceitar. que são também neurológicas, não é? Que exato. nós trabalhamos no nosso dia a dia. Eu acho que já demos alguns exemplos também de situações. O que é que tu achas que é importante nós falarmos mais, Joana? Diz-me. Assim, e há bocado ia dizer isso. Há várias crianças que realmente depois conseguem chegar à questão de falar e comunicar. Se calhar. Ter uma coordenação motora que nunca imaginávamos Sim. que ia evoluir para ali, não é? Exatamente. E se calhar, até se puser aqui uma criança ao meu lado e se ela até falar convosco, vocês vão notar que a fala dela, a leitura, é diferente. Efetivamente é diferente. Mas nunca, se calhar, chegavam a dizer aquela criança tem uma dispraxia. Certo. E, portanto, isto é só mesmo para mostrar às pessoas que não é um extraterrestre. Certo. São dificuldades que E podem algumas vir a são ser. bem subtis, aliás, alguns sinais de Sim, alerta sim, que nós sim. falámos aqui, falámos no seu máximo de representatividade, não é? Porque existem aqui, nós podemos ter um conjunto de sinais e sintomas que não são tão visíveis, não é? Exatamente. Mas que os profissionais de educação também tiveram estas questões e também têm estas escalas de avaliação Sim, e de observação, que são eles os nossos maiores aliados, para além dos cuidadores e dos pais, não é? Que conseguem perceber alguma coisa não está bem aqui nesta coordenação motora, que é a primeira que nós percebemos, não é? Como é óbvio. Sim, sim. Mas há algumas coisas que não são tão visíveis, depois nós chegamos àquilo que tu dizes, os diagnósticos tardios são complexos, porquê? Porque quando nós chegamos ao diagnóstico mais tardio, já temos aqui uma implicação muito efetiva nas suas capacidades, naquilo que desenvolveu, questões psicológicas, rótulos, enfim, não é? Sim, porque depois, a nível clínico, há timings para dar o diagnóstico. Não se pode chegar lá com uma criança de 1 ano ou 2 e até pode ser uma dispraxia, mas o médico não vai dizer há 1 ano ou 2 que se calhar tem uma Certo. dispraxia. Certo. Portanto, depois já há aqui todo este tempo que tem que ser De ultrapassado. observação, em que nós vamos tentar perceber se E realmente aqui- é, não é? E aqui, Bárbara, é aquela questão que eu muitas vezes digo: o diagnóstico é só um nome que é dado à criança, portanto, bem Certo. podem procurar o diagnóstico. Ok, E a criança E agora? não é o diagnóstico. exatamente, portanto, mais do que o diagnóstico, é a intervenção terapêutica que a criança tem que fazer, Certo. efetivamente, seja uma dispraxia, seja uma perturbação dos sons da fala, seja o que for. O nome é uma dispraxia, que pode ser até dado só o diagnóstico aos 4 ou 5 anos. Sim. Mas tem que haver um trabalho por trás. Se a gente já identificou alguns sinais que pode vir a ser Sim. realmente uma dispraxia, então vamos trabalhar já, não vamos esperar. Sim, que o aqui médico tem a ver com diga, sim, tem a ver com os que- marcadores e com aquilo que efetivamente são as referências, não é, científicas sim, para o diagnóstico e existem muitas perturbações pela maturidade, porque se nós estamos Sim. a falar em imaturidade dos neurónios motores, os meninos não são caixinhas, ou seja, podem estar numa fase em que ainda vão desenvolver essa maturidade. Exatamente, E por isso sim, é que não sim, podemos fazer esses diagnósticos. Em psicologia também existem determinadas perturbações que nós temos sinais, mas só diagnosticamos quando Sim. chegam à idade em que nós percebemos que as estruturas cerebrais têm desenvolvimento suficiente para fazer diferente Sim. daquilo. não é? E agora, fugindo aqui à dispraxia, exatamente a mesma coisa que uma dislexia. Uhum. Uma criança na pré, nós até já podemos ver ali algumas dificuldades, Sim, alguns sinais. alguns sinais que a gente sabe que, assim, 90% de certeza Certo. que vai mais tarde até ser uma perturbação da linguagem ou até mesmo uma dislexia. Mas não vamos dar um diagnóstico de dislexia a uma criança que anda na pré, como é Certo. óbvio. Vamos o quê? Preparar a criança para quando chegar à aprendizagem da leitura e escrita, estar minimamente preparada para as dificuldades não serem tão grandes. Certo. E aí eu acho que a intervenção psicológica e este nosso diálogo Sim. entre profissionais é mesmo muito Sim, importante. e no caso aqui da dispraxia, acho que é
quase 100% importante aqui a intervenção de um psicólogo. Sim. Um caso que acompanhei, que entretanto disse mesmo à mãe, ele precisa muito mais de ajuda psicológica, porque os níveis de frustração eram tão grandes, ele vinha para a sessão, não queria fazer nada, ou o que fazia era, estava mesmo muito introvertido. Eu sabia que no recreio não era assim, mas Certo. ali era. Portanto, era ali as dificuldades que ele tinha. Certo. E na altura disse mesmo à mãe, vamos procurar aqui ajuda mais do foro psicológico, porque é mesmo Para a importante gestão dar... destas emoções difíceis, não é? Exatamente, para ajudá-lo, pronto, para não ser tão bruto, não ser assim tão agressivo. Sim. E é uma criança normal. Se eu puser aqui ao lado, volto a dizer, se pedir à criança para ler, muito possivelmente que vai gaguejar, Ok. vai ter assim uma leitura... Vai hesitar em alguma Exatamente. palavra, alguma frase. Mas vai conseguir comunicar. Certo. Nem todas as crianças são assim, como é óbvio, E tu né? também sentes isso, Joana, que nos diferentes contextos elas são colocadas de parte? Nos casos em que tu tens contacto e que tu trabalhas, Eu tu a- sentes isso? Depende muito, lá está, e volto a dizer, depende muito de criança para criança. Sim. Um caso mais velho que já está no 5º, 6º ano, por exemplo, ele interage com os outros. Claro que é sempre visto assim, se calhar, de lado, com dificuldades, mas se calhar como é uma faixa etária mais velha, já não há problemas. Ou seja, já entendem bem que ele tem ali dificuldades e estão sensibilizados Há mais para empatia. isso. Exatamente. Que a empatia também é outra capacidade que vai crescendo connosco, Sim. que se aprende e que as crianças mais pequenas não têm, ok? Agora, no caso de uma criança ali nos seus 5, 6 anos, já entrada para a escola, já noto mais. Porquê? Porque primeiro, se ainda não tiver a fala 100% perceptível ou 90% perceptível, Vai prejudicar a vai interação. prejudicar a interação, depois não se vai fazer entender, a primeira reação é toma lá. Sim. Portanto, é a forma como ela consegue, neste caso, comunicar. Portanto, E lidar com aquela sua limitação, não é? Exatamente. Por isso é que é tão importante desde o pré-escolar, não é? Trabalharmos estas questões da comunicação positiva entre os miúdos e começar a trabalhar os valores da empatia, o que é que isso significa, mesmo que eles não consigam elaborar na totalidade, porque nós estamos só a falar desta perturbação, mas existem muitas, não é? Que tocam as nossas áreas, outras que nem tanto, que acabam por ficar... Nós depois, quando conhecemos o quadro, percebemos uma complexidade que às vezes dizemos como é que a criança está neste estado e chegou aqui. E é um conjunto de coisas dos contextos, por isso é que eu estava a fazer esta pergunta, não é? Que acabam por não são protetores, não é? Neste desenvolvimento, mas sim acabam aqui por expor e por colocar estas crianças ou adultos, não é? Depois no seu meio social, porque, não é? Já não consigo comunicar com os meus amigos, já não socializo da mesma forma porque estou com estas dificuldades motoras ou de fala. Aqui numa situação mais de fragilidade, não é? Sim, e acho que por um outro lado, no caso de uma idade mais nova, temos aqui duas vertentes. Aquela vertente que a criança até quer brincar com os outros, mas os outros não compreendem e ela até se isola mais. Mas ou também, a própria criança. ou até mesmo, ia dizer mesmo, ou até mesmo ela nem tem noção do que é que os outros estão a fazer. Certo. Tipo, e vai atrás, por exemplo. A forma como eles veem, não é? Exatamente. Não tem essa percepção. Sim. Portanto, esta questão mesmo do impacto interação psicológico social e assim, às vezes acaba por também não ter percepção porque é que elas estão a fugir, porque é que elas estão a correr. Mas sentem, não é? Sim, Este isolamento, ou se sentir. isolam... Mas ou são persistentes, é isso que eu estava a querer dizer. Nesse ponto, acabam por ser persistentes. Porque não têm tanto esta noção, não é? Até eles perceberem que estão a ser rejeitados, eles vão atrás. Exatamente, não é? mas não, vou atrás de ti. Sim, é verdade. E são persistentes.
Pronto, em contexto de terapia já não é bem assim, Certo. porque estamos a trabalhar mesmo com as dificuldades da... Esta autoconsciência, não é? Da minha dificuldade e aquele contacto com a dificuldade. Acho que conseguimos desmistificar aqui esta perturbação, sensibilizar todos os que nos estão a ver e a ouvir para esta questão do rótulo, para esta questão do impacto que isso pode ter, estes diagnósticos mais precoces, não é? Sim, que são complexos, mas em idades mais precoces, podem não ser um diagnóstico de dispraxia, mas podem ser sinais muito evidentes de que estamos perante isso. E este diálogo, não é? Claro, com as famílias, para que confiem sempre nas nossas orientações. Sim, sim. E entre profissionais, que isso é fundamental. Não Sim. acharmos que uma perturbação deste tipo que nós estamos a falar hoje nunca precisa só, ou nunca beneficia só de uma área. Isso não faz sentido nenhum. Eu acho que nem esta perturbação nem outra. Sim. E acho que... Mas acho que a dispraxia é muito gritante, não é? Não dá só para ter terapia da fala, não dá só para ter terapia ocupacional ou psicometricidade, só psicologia, não dá. Não. E uma coisa, deixa-me só aqui salvaguardar uma coisa. Uma Tens poucos criança segundos. com dispraxia não é uma criança supostamente que tenha que ter dificuldades cognitivas, portanto não é... Sim, isso não tem nada a Desculpem ver. o termo, não é uma criança burra, é uma Isso. criança que até pode ser bastante inteligente, mas que não consegue simplesmente Coordenar transmitir a muitos aquilo níveis. que está a pensar. Joana, obrigada. nada. Acho que conseguimos aquilo que eu estava a dizer, desmistificar a dispraxia. Um beijinho muito grande. E até à Obrigada. próxima. Obrigada pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Obrigada, Um espero ter beijinho. ajudado quem está a nos ouvir. Acho que sim. Um beijinho a todos que nos estão a ver e ouvir. Até à próxima.